Você já ouviu falar do pé chato? Ou de alguma criança que recomendaram usar botinha, palmilha? Você usou quando mais novo? Esse vídeo aqui tem potencial polêmico, hein? Porque se eu te disser que usar a botinha ou a palmilha estão baseadas em um mito? Pois é. Na grande maioria das vezes é desnecessário e não funciona para nada. Eu sou o Dr. Bruno Massa, eu vou te explicar nesse vídeo quando a gente precisa se preocupar com o formato do pé. Afinal de contas, tudo tem um porquê. Primeiro, vamos entender o que é o tal do pé chato. É o pé que, na parte de dentro, não tem a curvinha. Simples assim, tem um pé achatado. E por que isso acontece? Por flexibilidade ligamentar, na grande maioria das vezes. Existem casos à parte, e vou comentar deles, mas a grande maioria das vezes, flexibilidade ligamentar. E aí vem a primeira coisa interessante. É por isso que a grande maioria das crianças tem pé chato. Algumas estatísticas chegam até a 60% das crianças. É aquele pé de bisnaguinha bem característico das crianças. E essa flexibilidade vai diminuindo ao longo do crescimento. Alguns autores estimam que de 3 a 6 anos, depois até os 10 anos, isso pode mudar. E algumas estatísticas mostram que mais ou menos 20% a 37% da população adulta tem pé chato, sem que isso necessariamente signifique nada em relação ao sintoma. Interessante, né? Chega a quase 40% da população, é um número bem alto. Então, na infância, o que a gente acreditava que era efeito da botinha e da palmilha é, na verdade, uma evolução natural dessas crianças. Estudos comparam o uso e o não uso desses aparelhos e o resultado final é o mesmo. Ou seja, é um mito que usar botinha ou palmilha vão mudar o formato do pé. Importante. E às vezes isso causa mais incômodo do que propriamente um benefício. É importante entender que as pessoas não são necessariamente iguais. Existem pessoas de olho azul, olho verde, castanho, cabelos também diferentes. E a gente não entendia necessariamente a mesma coisa para os pés. Se o pé não tinha um formato específico, ele era considerado um pé problemático. Seja um pé plano, sem arco, sem curva, ou um pé cavo, com muita curva. E na verdade, existem ambos dentro de um espectro de normalidade. E o que me dá esse espectro de normalidade? O que me mostra que esse pé plano, por exemplo, ou cavo, é normal? A flexibilidade. E o que é a flexibilidade, por exemplo, do pé chato? Aquele pé que com o peso, ou seja, de pé, ele perde a curva, mas tirando o pé do chão, ele forma a curva. Ou na ponta dos pés, ele forma a curva. Isso demonstra flexibilidade. Mecanicamente, ele funciona da mesma maneira. Ele absorve, quando vem no final, né, do passo, da parte aérea do pé, a gente chama de balanço, ele absorve essa energia e ele consegue criar uma pequena curva com ação muscular para impulsionar, para trocar energia com o chão novamente. Olha, aqui até um detalhe, hein? Os pés cavos, em geral, são até mais sintomáticos que o pé chato. E não impede de fazer nenhuma atividade. Tem vários atletas profissionais que têm o pé chato. Eu vou botar na tela aqui um exemplo. Usain Bolt, recordista olímpico, campeão olímpico, talvez o homem mais rápido do mundo, tem um pé chato. Não dá para dizer que o pé atrapalhou a vida dele, certo? E considerando o conceito do pé ser um problema, ele teria sido dispensado do exército brasileiro por ser fisicamente incapaz. Não faz nenhum sentido. Legal, então a gente entendeu quando não é um problema. E quando é? Sim, existem casos em que é um problema. Primeiro, eu falei da flexibilidade. Então os pés que não são flexíveis. Por quê? Porque isso demonstra uma má formação em geral, uma união entre os ossos ou alguma contratura muscular que gera essa rigidez. Isso não é normal e, em geral, esses pés são bem sintomáticos. Na grande maioria das vezes, o tratamento é até cirúrgico. Segundo problema, dor. Não é para você sentir dor. Com o pé muito flexível, em geral, a gente tem problemas com os tendões, que precisam ser tracionados para dar justamente a firmeza do pé. Então, as tendinites, em geral, são um problema. As inflamações, a fascite plantar, por exemplo. Terceiro, deformidades que podem surgir por causa do formato do pé, da mecânica do pé. Um exemplo é o joanete. Pode surgir sim, é de risco. Agora, nada que a gente intervenha antes necessariamente vai mudar essa evolução. Isso é importante, hein? Outra questão, quando está associado a outras doenças. Por exemplo, doenças neuromusculares, paralisia cerebral, eventualmente o pé se torna plano e esse pé precisa sim de tratamento para dar mais estabilidade para essas crianças. Ou, por exemplo, diabetes, também é algo que é importante. Ou mesmo uma pessoa que não tem uma doença associada, que tinha um pé com uma curva normal, ele passou a ser um pé chato. Isso, em geral, é uma insuficiência de um tendão específico e precisa de tratamento sim. Então é super importante avaliar, ou naqueles casos que são muito deformados, ou naqueles casos que você tem algum sintoma, ou naqueles casos em que você tem a rigidez, ou principalmente quando ele não era e mudou o formato.
Isso é importante. Bom, resumão, hein? Se você tem um pé plano e sempre teve assim e não sente nada, vida normal. Se tiver algum problema, procura alguém para te ajudar. Se dói, alguém precisa te ver. Isso é super importante diferenciar e aí vai entender qual é a causa da dor e tratar a dor especificamente. Se ele é rígido, também vale a pena ver, ou se tem alguma doença associada, como eu falei. E o tratamento vai ser específico para aquela questão que provoca a dor, que pode ser ajustar o calçado, melhorar o alongamento, melhorar algum padrão da marcha, fortalecer com fisioterapia, musculatura, ou eventualmente, nos casos mais graves, operar. Mas é super importante que o diagnóstico correto evite os tratamentos que são desnecessários e ineficientes. Para os pais, avós, que veem aquele pezinho, às vezes dá um desconforto, mas calma. E se obviamente vocês têm alguma dúvida, procure um profissional para ajudá-los. Cada caso é único, isso é importante, mas a grande maioria não precisa de tratamento. Só basicamente acompanhar é uma variação do que é normal. Então o pé chato tem tratamento? Tem sim, mas só quando ele precisa. A grande maioria não precisa e tá tudo bem. Segue a vida. Curtiu? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, e afinal de contas, tudo tem um porquê. Eu tô aqui para esclarecê-los para vocês.